A conexão caiu, estou de volta. Eu estive aqui o ano passado nesse mesmo dia, nesse mesmo feriado da Páscoa. E estava, acho que um pouquinho mais frio do que hoje. Apesar de eu estar aqui também protegido com toda a roupa que a gente utiliza, ciclistas utilizam para estar andando nesses dias mais frios. Eu estive aqui o ano passado para estar falando um pouquinho do que esse dia simboliza, o que esse dia representa na vida do cristão em todas as nações que comemoram esse dia da Páscoa. E a Páscoa teve dois momentos interessantes na história da humanidade. A primeira parte foi no Antigo Testamento, quando o povo estava aprisionado, sendo escravizado de maneira brutal pelo povo do Egito há mais de 450 anos. Depois que Josué e toda a sua descendência foram para o Egito, através de milagres que Deus fez na vida de Josué, de José, você pode ir lá e conferir, certo? Então, a Páscoa para o povo israelita teve um significado muito forte. Eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo severamente castigados. Milhares morreram naquela época lá por fome, por torturas e assim por diante. Então, houve um clamor desse povo pedindo para que Deus trouxesse libertação. E Deus trouxe libertação através de Moisés. No primeiro instante, Moisés meio que se recusou após ter matado um egípcio. Ele fugiu para o deserto e ficou lá por um bom tempo, praticamente mais de 40 anos, até ele se casar. E aí Deus, de uma maneira sobrenatural, fala com Moisés numa sarça ardente, dá todas as instruções para ele, e até que ele é convencido, realmente ele reconheceu que precisava lá levar a libertação para o seu povo. Moisés, conforme alguns historiadores contam, que ele tinha uma dificuldade linguística para falar. Alguns falam que ele era meio gago, talvez ele tivesse algum problema na língua, talvez problema de dicção. Ao certo, com precisão, ninguém sabe apurar. Mas, enfim, ele foi lá e foi usado por Deus. Quem conhece a história da Bíblia, talvez todos conheçam a história da Bíblia, onde Deus libertou o povo da escravidão do Egito, com todas as pragas que vieram sobre aquela nação, menos o povo judeu sofreu isso. E Moisés foi usado por Deus para levar a libertação àquele povo. Mas uma coisa bem interessante foi o que aconteceu na noite anterior da última praga. Deus deu as instruções para Moisés e falou: Moisés, fale isso, isso, isso. O que Moisés falou para os líderes judeus, para o povo naquela noite anterior? Vão lá, separe um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem mancha, e preparem ele. Prepare, não jogue nada fora. Se o cordeiro for grande demais para a tua família, convide uma outra família para estar dentro da sua casa, divida, reparta. Se aquela pessoa não tem condições de comprar um cordeiro, vá você que tem condições e ajuda aquela família. Já aí começa o princípio de a gente estar ajudando uns aos outros, tá? E eles prepararam o cordeiro naquela noite. Prepararam o cordeiro, fizeram comemorar a ceia do Senhor, no caso, comeram a carne do cordeiro e o sangue do cordeiro, que é a proteção sobre as nossas vidas, que já vou falar do segundo momento. Eles passaram nos umbrais das portas, nas vigas, nas janelas das portas. E Deus falou para Moisés: avisa o povo que todo aquele que não saia nessa noite, porque nessa noite o anjo da morte passará sobre o Egito. E toda casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro nos umbrais, nas portas, o anjo entrará e será ferido de morte todo o primogênito. Então, eles fizeram isso, eles obedeceram, eles celebraram, eles comeram o cordeiro naquela noite, certo? E o sangue, eles passaram nos umbrais das portas. E o desfecho da história todos nós conhecemos. O anjo da morte passou naquela noite e toda a casa do egípcio que tinha um primogênito foi ferido de morte.
faraó também sofreu dessa morte através do anjo que passou naquela noite. Mas a Bíblia deixou bem claro que nenhum filho dos israelitas sofreu isso. Por quê? Porque eles obedeceram. O povo percebeu e estava tão ansioso, porque eles sabiam que estava chegando o dia da libertação deles. E aí eles foram libertos no dia seguinte. Faraó chamou Moisés e falou: saiam daqui da nossa terra, nós não queremos mais vocês. E aí a história continua. Então a Páscoa é um símbolo que Deus deixou para ser comemorado como um sinal da libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito, daquela terra lá, uma terra que o próprio Egito significa morte. Então foi realmente para trazer libertação. O segundo momento da Páscoa que é celebrada é no Novo Testamento, quando o próprio Senhor Jesus, também diante de uma situação antes dele vir sobre a terra, Deus sabia que homem algum teria condições de se salvar, que não é pelas obras que a gente é salvo, não é pelas obras que nós conseguimos chegar diante de Deus. E Deus sabia que nós não teríamos condições. Então o que Deus fez? Deus decidiu: filho, vai lá, porque a única maneira do ser humano poder ter a salvação será através do teu sacrifício. E Jesus prontamente e obediente foi lá, veio na terra, viveu como um ser humano como nós, como carne e osso, como sentimento. Ele passou frio, passou fome, teve momentos que ele estava sozinho, teve momentos que ele estava com seus discípulos, mas Jesus viveu como homem. Ele deixou o poder de Deus que ele tinha e viveu como homem. Viveu como um cordeiro santo, como ele é, sem mancha, sem mácula, e venceu a morte. Então, o segundo momento da Páscoa é a vinda do Senhor Jesus Cristo na terra. E naquela noite, antes dele ser crucificado, ele comemorou a ceia com os seus discípulos. Ele ensinou o significado da Páscoa, e aquilo deveria ser comemorado em memória dele, ano após ano. Então a celebração da Páscoa é para a gente comemorar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nós devemos realmente partilhar do pão, que nós devemos ser unidos um com os outros, que nós não devemos deixar o necessitado passar fome, que nós não devemos deixar as pessoas perecer por não ter comida, tanto comida espiritual como comida física. E Jesus deixou todos os ensinamentos naquela noite anterior antes de ser preso. E talvez você não saiba um pouquinho desse momento que ele foi preso. Se você já assistiu aquele filme A Paixão, de Mel Gibson, eles não exageraram naquilo que os romanos fizeram, nem um pouquinho. Quando ele foi preso, ele foi levado pelos soldados romanos, escoltados por aqueles soldados, pelos fariseus, pelos hipócritas, pelas pessoas curiosas, pelas pessoas que não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, mas seguiram a multidão, porque tinha uma multidão indo lá e acharam que era uma festa, e quando viram, estavam prendendo uma pessoa que achavam que era talvez um ladrão, mas na verdade era o próprio Senhor Jesus. Ele foi preso naquela noite inteira. Era uma noite fria, e ele foi esbofeteado, ele foi maltratado, ele foi cuspido, bateram no Senhor Jesus, até ele talvez quase desmaiou em alguns momentos, na verdade. E realmente ele ficou a noite inteira, até no outro dia, no dia da sua crucificação. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Então, da noite anterior até às 9 da manhã, você imagina o tipo de tortura que o Senhor Jesus Cristo enfrentou. O tipo de todo tipo de tortura. Quando você vê naquele filme que ele foi açoitado pelos soldados romanos, foi exatamente aquilo. Se você pesquisar na história, o chicote que eles usavam, na ponta tinha um pedacinho de ferro, como se fosse tudo cheio de pontas agudas, pontas ali. Quando eles chicoteavam a pessoa, no caso,
aquilo lá vinha na carne e grudava. Quando eles puxavam, saíam pedaços da carne, lascas da carne. Então realmente Jesus foi torturado de uma maneira assim bárbara, tá? Foi torturado de uma maneira grande, covarde na verdade. Então, meus amigos, ele não morreu à toa por nós, ele não sofreu tudo que sofreu à toa. E os fariseus, os hipócritas, todos que estavam lá, que acusaram falsamente Jesus de estar pregando heresia, de estar pregando coisas que iam contra as escrituras, que não era verdade. Você sabe por que eles entregaram Jesus? Você sabe por que eles queriam a morte do Senhor Jesus? Porque eles não podiam com a verdade que Cristo revelava. Se você ler as escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que sempre Jesus, quando se dirigia para eles, falava hipócritas, hipócritas, hipócritas. Por quê? Porque a verdade que Jesus trazia para eles era exposto à mentira com que eles viviam, era exposto à vergonha com que eles estavam escondendo a própria verdade. Eles não conseguiram aceitar a verdade de Jesus Cristo nas suas vidas. Eles viviam uma coisa, eles pregavam uma coisa, mas não viviam aquilo. Por isso que a verdade de Cristo vem para libertar, a verdade de Cristo vem para trazer liberdade e não opressão. E eles realmente não suportaram a verdade de Cristo, e por isso que eles condenaram, eles entregaram aos romanos para que eles crucificassem ao Senhor Jesus Cristo, porque eles não aceitaram a verdade de Cristo. Então Jesus morreu naquele dia, ele foi crucificado às 9 horas da manhã e veio morrer às 3 horas da tarde. Então ele ficou crucificado 6 horas. Geralmente uma pessoa, quando era crucificada naquela época, levava de 2 até 3 dias para morrer na cruz, e Jesus em 6 horas morreu na cruz. Tanto que quando os soldados romanos foram falar para Herodes que José de Arimateia queria levar o corpo, daí Herodes se espantou, falou: como? Ele já morreu? Por que ele se espantou? Porque as pessoas levavam até 3 dias para morrer quando eram crucificados. Jesus em 6 horas foi crucificado. Então, queridos, você que está aí me assistindo, você que está acompanhando essa live, quero dizer que comemore a Páscoa sim. Mas lembre-se que Jesus morreu e ressuscitou para salvar a mim, salvar a você. Mande mensagem para alguém nesse dia sobre sobre o sentido da Páscoa, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Mande mensagem para um amigo, mande uma mensagem para os seus familiares, mande uma mensagem do amor de Jesus pelas nossas vidas, pela tua vida, e fale do amor de Jesus para as pessoas. Coma chocolate sim, fique à vontade. A verdadeira Páscoa não tem nada a ver com coelhinho e com ovos, até porque coelho não bota ovos. Então isso foi um comércio criado pelos romanos há muitos anos atrás para promover um mercado, e criou-se essa história que a Páscoa tem a ver com coelhinho. Infelizmente não é a verdade, tá? Eu falo realmente, a Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovos, tá? A Páscoa tem a ver com a vida do Senhor Jesus Cristo. Esse sim é o verdadeiro Cordeiro Pascal, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Que o Senhor Jesus Cristo reine e vive na tua vida nesse dia. Que seja um dia abençoado na sua vida, que essa sexta-feira sirva para a gente que estamos em casa nesse feriado realmente estar refletindo sobre a nossa vida com Ele, como que nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo, como que nós estamos vivendo a nossa vida perante Ele, e quando Ele nos chamar, como que nós vamos nos apresentar diante dEle, tá bom? Reflita nesse dia, seja um dia abençoado na tua vida, na tua casa, na tua família, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.